No livro de Amós, há um texto fantástico, no capítulo 8, que é a visão de um cesto de frutas maduras. Dá uma olhadinha nesse texto. Diz assim: o Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo. Não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? Esse livro, esse capítulo de Amós, ele tem o seu lugar na história, mas ele tem princípios. Se você me conhece, você sabe que a minha leitura bíblica é por princípios. O que são princípios? São fundamentos que valem para qualquer tempo e qualquer lugar. Então aqui em Amós, ainda que seja Amós, ainda que seja Israel, etc., os princípios fundamentais aqui estão claros. A visão que Amós teve foi a visão de um cesto de frutas maduras. O que é um cesto de frutas maduras? O fim está chegando para aquelas frutas. A fruta está amadurecendo, ela vai morrer, vai acabar. Ela vai apodrecer, ela os insetos vão chegar daqui a pouco. Então, o Senhor utiliza esta analogia para mostrar: o meu povo se corrompeu ou corrompeu seus valores fundamentais. Um dos valores fundamentais é a adoração a Deus. Ele diz assim, naquele dia declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Ou seja, o povo caiu na idolatria. O povo perdeu a visão de quem Deus é. O povo abandonou os princípios fundamentais das Escrituras por conta do que as outras nações estavam trazendo para eles. Com o avanço da internet, com o avanço violento e rapidíssimo da tecnologia, todos nós sabemos o que está acontecendo no mundo inteiro. Coisas que a gente não tinha ideia, né? De não só questões políticas ou sociais, mas questões culturais, né? Coisas de um país em tal lugar, uma cidadezinha escondida em algum lugar, um interiorzão do Brasil, você fica sabendo, as pessoas fazem vídeo, etc. Com isso, o que tem acontecido na cabeça das pessoas? É uma questão assim meio de padronização. Tá? É uma questão de padronização. Daí existem teorias psicológicas para isso. Teve uma teoria muito interessante em que pegaram algumas pessoas, vamos imaginar 4 pessoas, para entrarem no elevador. Essas 4 pessoas sabiam do experimento. Apenas uma pessoa que estava entrando no elevador naquele momento não sabia. Então, as 4 pessoas entram, por exemplo, tem uma pessoa dentro do elevador, aquelas 4 pessoas entram e todas viram para o fundo. E essa pessoa fica aqui, daqui a pouco ela olha para um lado, olha para o outro e ela vira para o fundo. Aí eles viram para um lado, ela vira para um lado. Aí eles viram para frente, aí eles viram para... Por que as pessoas fazem isso? É uma coisa de conformidade, é um experimento sobre conformidade. Há uma tendência muito grande do ser humano de conformar-se ao espaço e ao tempo e ao lugar onde elas estão. Acontece que com o avanço da internet, nós não temos mais essa questão assim, eu sou da cidade tal, eu conheço o vizinho aqui, o outro. Não, as pessoas perderam essas barreiras, né? As barreiras foram derrubadas e as pessoas agora elas querem ter uma conformidade
com o influencer. Imagina que influencer é uma profissão hoje. O que é influencer, gente? Pega lá um menino, uma menina, adolescente, nunca trabalhou na vida, fica dando aula para os outros. Nunca tem uma família desestruturada, fica dando aula para os outros, né? Fica dizendo o que a gente tem que comer, o que você não tem que comer, o que deve, o que não deve fazer, como você deve criar isso, criar aquilo, criar seus filhos. É uma coisa absurda, né? Jovenzinhas, mamães, que acabaram de ter nenê, ensinando as outras mamães sobre criança. Vai perguntar para sua avó como é que educa filho. Vai perguntar para o seu avô. Eu sou avô hoje, eu e minha esposa somos avós, e muitas vezes a gente fica assim, será que a gente fala ou a gente não fala? Né? Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo do lado o que está acontecendo do lado. Então vamos voltar para Amós. Cuidado! As frutas estão amadurecendo. O tempo está passando. As coisas estão acontecendo e os princípios fundamentais estão sendo perdidos. Essa é a questão. Então, quando ele diz os louvores vão se tornar em lamentos, por quê? Porque aquilo que deveria ser adoração a Deus, uma vida espiritual abundante, etc., se tornou algo abominável ao Senhor. E o Senhor disse, esse povo vai lamentar por causa disso. Porque a gente sempre vai colher do fruto da nossa vida, do fruto das nossas ações. Na continuação, ele diz assim, um outro tema. Olha aqui. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço? Enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e os necessitados por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O que é isso? É o princípio da exploração. A exploração do pobre. Pode ver na história, estuda a história um pouquinho, você vai ver isso. Tem uma guerra, alguém ganha. Tem uma pandemia, alguém ganha. Alguém que eu estou falando não é uma pessoa, né? Um grupo de pessoas, etc. Tem uma questão social importante acontecendo, alguém ganha. Tem seca, alguém ganha. Tem, certo? Que é a exploração do necessitado. E o Senhor está contra essa exploração. Ele diz, até palha vocês põem no trigo. Eles vendem, né? Como a gente fala, gato por lebre. Né? Vende alguma coisa que não tem valor nenhum. A palha não tem valor nenhum. O trigo é necessário. A palha não. Né? Aí ele diz aqui, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas. É aquela coisa de dois pesos e duas medidas. Você lembra daquelas balanças que eram por pesos? Você tem um prato aqui, você coloca um padrão. Eu vou colocar aqui 1 quilo, é 1 quilo de um metal, né, já estabelecido. Então eu ponho aqui e equilibro aqui com arroz, com feijão, com trigo, que seja o que for, né? E se não equilibrar, ainda está faltando ou está sobrando. Tem um padrão. A balança tem um padrão. O julgamento tem um padrão. Quando Deus julga a gente, ele não julga porque ele não tinha o que fazer e ele olhou para mim e falou assim, não vou com a tua cara. Ele julga baseado na sua justiça, no estabelecido, nas regras, nas leis, nos preceitos, naquilo que ele disse. Esse é princípio para o meu povo. Obedeçam isso. Se vocês obedecerem, vocês serão felizes. Mas se vocês não obedecerem, vocês não vão ser felizes. Deuteronômio. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Esse é o nosso Deus. Ele dá a opção, mas ele diz a resposta. Ele diz, olha, no meu gabarito aqui, se você escolher isso aqui, funciona. Isso aqui não funciona. E o que a gente tem feito? O que você tem feito na sua casa? O que você tem feito com seus filhos, no relacionamento com seus netos, relacionamento com noras, com genros? Como você age? Essa é a grande questão. Então, quando o Senhor chama a atenção de Amós e diz, Amós, tem uma visão aí, você está vendo um cesto de frutas maduras? Está chegando o fim. Né? Ou seja, o fim aqui, gente, não é o fim de acabou tudo. O fim acabou a chance de se arrepender. Pense nisso. Tem tempo. O juízo de Deus vem.
Lá em Romanos capítulo 1, vou ler para você o que está escrito a partir do verso 18, olha, quer ver? Abrindo minha Bíblia aqui. Romanos capítulo 1, verso 18, olha só. Portanto, Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de sorte, ou melhor, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O Senhor está dizendo, Novo Testamento, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela, não é se revelará, se revela. Cuidado com aquilo que você planta. Cuidado com aquilo que você planta. Alguém disse, a terra não liga para aquilo que você planta, mas ela vai retornar para você aquilo que você planta. Ela não liga. Você quer plantar veneno, você planta veneno, a terra recebe. Mas ela vai te devolver veneno. Assim é a nossa mente, assim é o nosso coração. O que você está recebendo, o que você está deixando entrar na sua vida? É sobre isso que nós estamos falando. A visão de Amós é, olha, cuidado, tem tempo. A fruta amadurece, a hora que amadurecer, acabou a sua chance, acabou a oportunidade. Não deixe que essa oportunidade morra, não deixe que ela acabe, não deixe a oportunidade de amar seus filhos. Ah, mas meu filho não quer mais conversar comigo. Vai lá, ore a Deus, peça sabedoria, paciência, feche a sua boca, não critique, não julgue, não seja um juiz na vida do seu filho ou da sua filha. Vá lá e diga, eu te amo. Me perdoe. Quero estar perto de você, quero andar com você. Eu amo você. O que você faz não define quem você é para mim. Você é meu filho, você é minha filha. Por que você não faz isso? Não deixa o cesto de frutas amadurecer, ou as frutas amadurecerem dentro do cesto. Não permita. Por quê? Porque a ira de Deus, ela se estabelece, ela acontece. Por que a ira de Deus se estabelece? Deus está irado? Não. É o julgamento é feito e o juízo vem. A partir do quê? A partir daquilo que você planta. Aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você planta, você colhe. Esse é um princípio de Deus, o princípio da semeadura. Vamos pensar nisso? Eterno Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres responsáveis por aquilo que cremos e vivemos e aplicarmos os princípios que acreditamos a partir da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. E amém.